Bom dia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Estão felizes? Estão gratos? Que bom! Como o Léo falou, hoje a gente vai dar continuidade à nossa série Enquanto Aguardamos, uma série de sermões expositivos na segunda carta de Pedro. Só para refrescar um pouquinho a memória de vocês, no nosso último encontro aqui, nós tratamos do segundo capítulo dessa carta. E ficou bem claro para nós, nesse capítulo, que a grande preocupação de Pedro era alertar os irmãos quanto um engano, quanto aos falsos mestres. E ele usou um capítulo inteiro para falar só disso, para demonstrar para nós o quanto esse assunto é relevante. Então, Pedro, no capítulo 2, ele se ateve a falar de algumas características desses falsos mestres para facilitar a vida desses irmãos, para que eles pudessem olhar para a atitude desses homens e dizer, esse é um falso mestre. Para que eles pudessem discernir, a partir da palavra, quem era um falso mestre. É engraçado que Pedro usa características muito específicas, adjetivos muito fortes, para se definir a essas pessoas. Ele diz que eles eram movidos por avareza, que os olhos deles eram cheios de adultério, que eles eram insaciáveis no pecado. Olha o peso dessas palavras. E aqui, a partir do capítulo 3, Pedro agora vai falar mais sobre os falsos ensinos desses mestres. E adivinhem vocês qual era uma das doutrinas mais atacadas por eles? A doutrina da segunda vinda de Jesus. Eles batiam de frente, eles faziam questão de dizer que isso era uma mentira, que Jesus não voltaria, que o juízo final nunca iria acontecer. Então, como eu falei, essa doutrina, ela é atacada desde muito tempo. E como o Léo falou aqui em tom de oração, essa doutrina é a base da nossa fé. A verdade é essa. Enquanto essa esperança não é gerada de verdade em nós, nada daquilo que a gente faz aqui faz sentido. A forma como a gente vive, todas as nossas decisões, o fato de você estar aqui hoje, num domingo desse ensolarado, sentado, ouvindo a palavra de Deus, só vai fazer sentido se essa esperança for viva no seu coração. Então, às vezes, o que falta para nós é completar o evangelho. Em muitos lugares, o evangelho ele é pregado só até a cruz. E as pessoas querem se sentir amadas, eu fui redimida, Jesus me ama. E param aí. Esquecem que existe uma continuação para isso. Jesus vai voltar e nós esperamos isso. Nós ansiamos por esse dia em que ele sentará no trono em Israel e ele governará as nações. E nós seremos dele. Esse é o nosso desejo. E é incrível, e o Léo falou isso aqui também, quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê o quanto esse assunto é latente. Se a gente for fazer uma análise crítica de todo o Antigo Testamento, das profecias, a gente vai observar que existem mais profecias falando da segunda vinda de Jesus do que da primeira. Quando a gente passa já para o Novo Testamento, a gente observa que, com exceção de Gálatas, Filemão, 2ª e 3ª João, todos os escritos neotestamentários citam a vinda de Jesus. É porque é a base da nossa fé. É essa esperança que precisa nos mover. E era essa esperança que movia os apóstolos. Fica muito claro nas palavras de Pedro esse anseio que ele tinha pelo retorno de Jesus. Esse desespero de quem conviveu 3 anos e meio com ele e agora não sabia o que fazer com essa saudade. Eu convivi, ele lavou os meus pés. Eu andei com ele. E agora? O que eu faço com esse sentimento que eu tenho dentro de mim? Eu sinto nas palavras deles como se eles fossem sufocados por isso.
Realmente como se isso gerasse neles um inconformismo, um desespero que muitas vezes falta em nós. E como o Léo também citou aqui, esse é um assunto importante e negligenciado. A realidade é essa. Infelizmente, em muitas comunidades de fé, nunca se ouviu uma pregação sobre o retorno de Jesus. O livro de Apocalipse, em muitas comunidades de fé, ainda é um livro empoeirado. É o livro proibido. Você não vai entender isso. É muito complicado, é muito difícil. É melhor a gente ler outra coisa. É melhor a gente pregar outra coisa. É melhor a gente estudar outra coisa. Mas Pedro tinha uma responsabilidade, que era alertar os irmãos para essa esperança. E a gente vai observar que Pedro, ele fala dessa esperança, mas ele também não nos engana dizendo do quão terrível será esse dia. E ele vai dar detalhes aqui em sua carta que só são encontrados no próprio livro de Apocalipse. Detalhes minuciosos sobre o que vai acontecer com o mundo quando Jesus voltar. E eu creio que essa responsabilidade também é a nossa responsabilidade. É responsabilidade da igreja alertar as pessoas quanto essa segunda vinda, quanto o juízo vindouro, quanto o que está prestes a acontecer. E a minha oração aqui nessa manhã é que nós sejamos libertos de tudo aquilo que nos impede de ansiar esse dia. Que o Espírito Santo haja nos nossos corações e nos liberte dos nossos ídolos e dos nossos amores. De tudo aquilo que faz a gente olhar para a terra e achar que aqui é melhor do que com Ele. De tudo aquilo que faz com que a gente não sinta essa saudade. Porque tá bom do jeito que tá. E é assim que muito crente vive, até com um certo medo do retorno de Jesus. Eu pensei assim por muitos anos. Quando eu pensava no retorno de Jesus, a primeira coisa que vinha à minha mente era: e os meus planos? Eu tenho muita coisa para conquistar aqui. Eu quero estudar. Eu quero me casar. Eu quero ter filhos. Se Jesus voltar, eu não vou ter netos? Eu pensei isso um dia. Como se a vinda de Jesus fosse atrapalhar os meus planos. E muitos de nós ainda continuam vivendo dessa maneira. Mas eu creio de verdade que é um tempo especial para a igreja do Senhor. Como foi falado aqui nessa manhã, escatologia era um assunto proibido durante muitos anos. Ninguém estudava sobre isso, ninguém falava sobre isso. E agora, quando a gente para analisar a quantidade de canções, a quantidade de livros que são publicados sobre esse assunto, cursos. Então, o Senhor está liberando isso sobre nós. E eu me alegro muito, de verdade, irmãos. Se tem uma coisa que eu me orgulho, é de fazer parte de uma igreja escatológica. Como eu amo essa verdade. Como eu amo olhar para o meu pastor e ver que ele fala desse dia com os olhos cheios de lágrimas. Eu amo isso. E que o Senhor gere em nós esse verdadeiro clamor, Maranata. Que Ele gere isso em nós. E que a nossa vida seja o reflexo disso. Que as nossas atitudes, que a forma como a gente vive, aponte para esse grande dia. Então vamos abrir em 2 Pedro. Hoje a gente vai tratar do capítulo 3 e vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Então, como de costume, a gente vai ler o texto inteiro e depois a gente vem tratando individualmente dos versículos, tá? Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo,
saibam que, nos últimos dias, virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as paixões, segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra também, o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão como grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. É interessante a maneira como Pedro inicia esse trecho. Como eu falei, no capítulo 2, Pedro ele vai falar muito sobre os falsos mestres. E a gente observa que a fala dele era uma fala de alguém que estava revoltado. A gente observa palavras muito duras. E agora, aqui nesse trecho, ele inicia com a palavra amados, já revelando esse coração pastoral dele, o cuidado com o rebanho. E Pedro também diz que essa era a segunda carta. Muito provavelmente ele está fazendo uma referência à primeira carta de Pedro. E essa seria a segunda carta que ele estava escrevendo. E ambas com o mesmo propósito. Qual era o propósito? Relembrar as verdades. Como ele mesmo diz no versículo, despertar a mente esclarecida de vocês. Então, Pedro não tinha nenhum problema em repetir as mesmas coisas. Ele falaria as mesmas coisas até que sentisse que isso era uma verdade para aqueles irmãos. Então, ele estava mais uma vez falando da segunda vinda de Jesus, porque ele desejava que eles ansiassem por isso. E ele faz um elogio a esses irmãos, dizendo que a mente deles era uma mente esclarecida. Sabe o que significa isso? Uma mente pura. Uma mente não contaminada pela influência do mundo. Então, Pedro aqui está fazendo uma oposição com a mente dos falsos mestres, que era uma mente contaminada. Então, ele elogia esses irmãos dizendo: vocês não foram influenciados. Eles não conseguiram colocar em suas mentes as mentiras que eles criaram. A NVI traz essa palavra como sincera. Ela traz a seguinte tradução: mente sincera. Essa palavra é uma palavra latina, deriva do latim, e significa sincera. Para a gente é o sincera. A Bel lembrou, a gente já falou sobre isso, né? Alguns vendedores de cerâmica usavam a cera em uns arranhões e algumas imperfeições do vaso. Então, eles passavam a cera ali com o objetivo de esconder, né, esses arranhões e essas imperfeições. E quando alguém ia comprar, para saber se aquele vaso realmente era um bom vaso, eles colocavam diante do sol. E aí, esse vaso era julgado pelo sol. E quando a luz aparecia, rapidamente dava para você ver todas as imperfeições daquele vaso. Então, o chamado do Senhor é para que a nossa mente seja julgada pelo sol. Que a gente não encubra os nossos pecados, as nossas falhas, os arranhões. Mas que a nossa mente seja uma mente sincera, purificada, não contaminada pelo mundo. Versículo 2. Aqui no versículo 2 é bem interessante o que Pedro está querendo dizer. Ele diz assim: para que vocês lembrem das palavras que
anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Ele cita que essas palavras eram mandamento do Senhor e Salvador e diz que essas mesmas palavras foram ensinadas pelos apóstolos. O que Pedro está querendo dizer aqui? Não fui eu que inventei a doutrina da segunda vinda. Eu não tirei isso da minha cabeça. Quando você olha para o Antigo Testamento, quando você olha para os profetas, você vê que os profetas anunciaram a segunda vinda de Jesus e anunciaram o dia de um juízo final. Enquanto Jesus estava na terra, caminhando entre os apóstolos, o que ele fez? Ele ensinou sobre a sua segunda vinda. A gente estudou isso no retiro, Mateus 24, o sermão profético de Jesus, onde ele dá os sinais da sua vinda. E quando você olha para os apóstolos, a gente vê que eles só estão ensinando aquilo que eles aprenderam com os mestres e aquilo que eles aprenderam com os profetas. Então, há uma plena harmonia entre o que os profetas anunciaram, o que Jesus disse e o que os apóstolos ensinavam. Então, não há nenhum erro. O que ele estava querendo dizer é, eu sou confiável. Podem confiar no nosso ensino. Diferente dos falsos mestres, nós não criamos fábulas engenhosamente inventadas. Nós não somos criadores de mentiras. Se nós estamos dizendo que Jesus vai voltar, é porque ele vai voltar. E nós temos provas suficientes para que vocês confiem em nós. E a partir de agora, no versículo 3, eu esqueci de falar um detalhe. É interessante também a expressão que ele usa para se referir a Jesus. Ele diz que ele era o Senhor e Salvador. Então, até essa expressão não está ali à toa, porque esse título integral de Jesus faz uma referência também à segunda vinda. Porque quando os falsos mestres negam a segunda vinda de Jesus, eles negam um aspecto de Jesus como Salvador. Então, Jesus é aquele que vai nos salvar desse juízo vindouro. E a partir do versículo 3, então, Pedro, ele começa a despertar esses irmãos para a atividade desses escarnecedores. Então, existem algumas coisas interessantes nesse versículo. Então, notem aí comigo. Ele vai dizer que eles surgirão nos últimos dias. Essa expressão, últimos dias, muita gente acha que são os dias ali mais perto da vinda de Jesus, os dias que vão anteceder a vinda de Jesus. Mas a verdade é que últimos dias, essa expressão é utilizada para falar desde o início, ali quando Jesus veio, o início, a vinda de Jesus, e até o seu retorno glorioso na segunda vinda. Então, Pedro estava nos últimos dias e nós estamos nos últimos dias. Então, esses falsos mestres vão surgir nessa época. Mas é uma verdade, quanto mais perto do fim, mais falsos mestres irão surgir. E a gente falou sobre isso no retiro, no sermão profético de Jesus, Mateus 24, versículo 4. Jesus faz questão de dizer, e aí, Jesus, quando você vai voltar? Perguntaram a ele. Me dê um sinal da sua vinda. E qual é o primeiro sinal que Jesus dá? O engano. Vão surgir falsos mestres. E ele até fala, cuidado para que ninguém os engane. Porque vão surgir falsos mestres, vão surgir heresias. E vocês precisam conhecer a verdade. E vocês precisam conhecer as profecias para que vocês não caiam nessa. Uma segunda característica desses escarnecedores é essa postura deles. Escarnecedor significa o seguinte, é uma pessoa que trata com levianidade aquilo que deve ser tratado seriamente. Então, eles tinham essa postura de deboche. Eles faziam isso de forma totalmente intencional, era pecado. Eles queriam menosprezar Jesus, eles queriam menosprezar essa doutrina, eles queriam menosprezar o ensino dos apóstolos. Uma outra característica clara no versículo 3 é que eles andam segundo as suas próprias paixões. Dá para reconhecer falsos mestres. E eu lembro que o Léo falou
que o estilo de vida dos falsos mestres é caracterizado por uma relação libertina com dinheiro, poder e sexo. Então, eles são hereges quanto à doutrina, quanto aos ensinamentos, e eles são devassos quanto à sua vida. Eles não têm moral. E isso fica muito claro para nós notarmos. Quando você olha para a vida dessa pessoa, você já sabe. A vida dela condiz exatamente com o que ela ensina. Você nunca vai encontrar um falso mestre que tem uma vida piedosa. Pelo contrário, eles são marcados por escândalos, por imoralidade sexual, por um mau relacionamento com o dinheiro, com o poder. E a gente vê de tempos em tempos surgem vídeos, surgem áudios, surgem escândalos. Porque essa é a realidade da vida deles. Muitas vezes eles se escondem enquanto estão frente às câmeras, mostram uma piedade que não existe. O coração deles é um coração corrompido. O desejo deles é satisfazer o seu próprio eu. E isso me faz pensar muito sobre até o que a gente tem construído. O valor que a gente dá ao ensino, o valor que a gente dá à pregação. Porque a maneira como nós pensamos vai refletir na maneira como nós agimos. Então, as atitudes desses falsos mestres revelam essa doutrina errada que eles aprendem, que eles ensinam. E sabe o que é pior de tudo? É que o desejo deles pelo pecado é tão intenso, é tão grande, que eles abrem mão da verdade. Se eles olharem para a palavra e ver alguma atitude neles que não está condizente com a palavra, sabe o que eles fazem? Eles mudam a teologia. Eles interpretam de uma maneira diferenciada. Um anjo vem e fala com eles que não era bem assim. Tudo isso pelo amor ao pecado. Eu até lembrei de uma heresia que me marcou muito quando a gente estudou a história da igreja, que foi a heresia do casamento espiritual. Então, isso surgiu em um momento da história em que alguns homens entenderam que eles poderiam escolher outras mulheres para se casar, porque, na verdade, aquelas novas mulheres eram espiritualmente mais conectadas com ele do que as suas antigas. Então, eles trocavam de mulheres, alegando que essa era mais desenvolvida espiritualmente e que iria ajudar mais ele nesse desenvolvimento. Então, eles começaram a criar casamentos espirituais. E, pasmem, existia base bíblica para isso. Eles olhavam para a palavra e eles diziam, olha, está claro. A gente não está fazendo nada de errado. É um engano surgindo. Então, os falsos mestres, eles preferem a heresia ao arrependimento. Preferem distorcer a verdade do que ser disciplinado por ela. Preferem o conforto do erro ao confronto da verdade. Eles querem uma escatologia que se ajuste à sua conduta. E, se necessário for, eles vão deturpar a palavra. E do que eles tanto zombavam? Notem comigo aí no versículo 4, qual era o grande motivo da zombaria deles. Eles diziam, onde está a promessa da sua vinda? Aonde está? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Vocês estão esperando o quê? E esse é o sentimento por detrás de muita gente. Quando as pessoas veem a gente vivendo um estilo de vida realmente seguindo a palavra, elas pensam, o que essa pessoa está fazendo? A gente só vive uma vez. Por que eles não aproveitam a vida? Por que viver uma vida longe do pecado? Por que não provar dos prazeres da carne? É sério que eles acreditam mesmo que Jesus vai voltar? Está demorando muito. Se está demorando é porque não vai acontecer. E sabe o que é impressionante? É que eles estavam se aproveitando de um questionamento muito comum nessa época.
Muitos irmãos ali no início da igreja, e alguns teólogos dizem que até no Pentecostes, ou seja, bem próximo da primeira vinda de Jesus e de sua ascensão aos céus, já existiam crentes que duvidavam que Jesus ia voltar. Eu até separei um trechinho de um texto de Clemente, que era um dos pais da igreja, onde ele diz o seguinte: miseráveis são aqueles de mente dupla, que duvidam na sua alma e dizem estas coisas. E dizem, estas coisas ouvimos nos dias de nossos antepassados também. E eis que ficamos velhos e nenhuma delas aconteceu. E nós, embora os esperássemos dia após dia, não vimos nenhuma delas. Então essa era a fala de muito crente ali naquela época. E essa foi a deixa para que eles pudessem se aproveitar e fundamentar essa falsa doutrina. Então, esse argumento contra a segunda vinda de Cristo, ela se baseava na teoria do uniformitarianismo. Eu vou explicar para vocês o que é. Olha o que eles pensavam, que todos os fenômenos naturais operavam de modo normal, de modo uniforme desde o início da Terra. Se você olhar desde a criação até esse momento, nada de novo tinha acontecido. E os falsos mestres também insinuavam que Deus ele estava ausente dos assuntos da terra. Deus criou e deixou o mundo evoluir, a teoria da evolução. De fato, eles estavam ensinando que não haverá um grande evento cataclísmico de julgamento final na história. Por quê? Nunca houve antes. Nada mudou. Tudo continua como desde antes da criação. Então, por que nós devemos esperar por esse grande evento? E olha o que Pedro diz no versículo 5 e 6, respondendo a eles. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. E Pedro usa de propósito. Eles faziam questão de esquecer disso. Não era falta de memória deles, não. Era falta de caráter, falta de integridade. Eles queriam juntar o maior número de argumentos possíveis para poder fundamentar essa falsa doutrina. E Pedro rebate eles citando 2 eventos. Ele poderia citar outros, mas ele cita 2 exemplos para eles para mostrar. Eu acho que vocês estão meio desmemoriados, porque não sei se vocês lembram, mas a criação e o dilúvio são 2 exemplos de que as coisas nem sempre foram como estão hoje. E olha que interessante. Na criação, Deus interveio no mundo. Quando Deus falou, o universo passou a existir. Não existia nada. Deus falou, o universo passou a existir. Gênesis 1, versículo 6 ao 8. Deus falou novamente e a terra seca separou-se das águas. Gênesis 1, do 9 ao 10. Deus falou e novamente alguma coisa mudou. Deus falou novamente e a terra seca separou-se das águas. Deus usou a água para formar a terra seca. Deus trouxe todo o universo à existência por sua palavra. E eles desvalorizavam isso. Os falsos mestres queriam dizer que não existia valor na palavra escrita nem na palavra falada. E um outro exemplo que Pedro dá é o exemplo do dilúvio. É mais um exemplo da intervenção divina na história. O que aconteceu no dilúvio? Tudo estava normal. Estava todo mundo de boa. Então Deus falou e o mundo inundou. Por uma ordem divina, caiu água do céu e água de baixo e inundou toda a terra. E eu acho que as coisas devem ter mudado um pouco. Então, pela palavra de Deus, o mundo foi criado e pela palavra de Deus foi destruído pela água. Então, Pedro está defendendo. Presta atenção na palavra de Deus.
porque ele não mente. E ele continua o seu argumento no versículo 7. E, além do mais, eu vou um pouquinho a mais. Por essa mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo. Eu vou dar continuidade ao meu ensino. Pela criação, pela palavra de Deus, as coisas foram criadas. Pela palavra dele, tudo foi destruído por água. E pela palavra dele, tudo será destruído pelo fogo. É isso que Pedro está querendo dizer. Então, esse é um destino inevitável de toda a terra. E ele usa a expressão os céus e a terra. E é interessante a gente pensar sobre isso como o cosmos mesmo, porque não foi somente nós, a humanidade, que fomos afetados pelo pecado. Toda a criação foi afetada pelo pecado. Então, toda a criação como um todo vai precisar ser redimida. E Pedro fez uma aliança, e Deus fez uma aliança conosco, de que ele não faria isso novamente por águas. E Pedro diz qual será o meio que Deus vai usar para isso. Vai ser o fogo. E esse dia do juízo é o dia da destruição dos ímpios. É um dia que Deus tanto espera para disseminar os ímpios da terra. Versículo 8. E olhando para tudo isso, existem questionamentos que surgem em nós e que são questionamentos, eu posso dizer assim, aceitáveis. Principalmente quando você não se relaciona com a palavra. Essa daqui também é uma das coisas que eu já me perguntei muito. Quando eu não li a Bíblia e eu queria ter as respostas que só na Bíblia tinham, esses questionamentos surgiam. E eu não sei se vocês já passaram por essa crise de assim, por que Jesus está demorando tanto para voltar? Eu ouvia a minha avó falando, vocês estão mexendo aí, isso aí é pecado, hein? Vai todo mundo para o inferno, Jesus vai voltar. Eu ouvi a minha mãe falando que Jesus vai voltar. Eu estou com 31 anos e Jesus ainda não voltou. E aí? Como que a gente resolve esse questionamento? E é bem interessante a maneira como Pedro vai ensinar sobre esse questionamento. Vamos ler o versículo 8 juntos? Olha o que ele diz. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. O que Pedro está dizendo para nós? O tempo de Deus é diferente do nosso. A maneira como Deus lida com o tempo é diferente da maneira como nós lidamos com o tempo. Deus é eterno. Para nós existe passado, presente e futuro. Para Deus tudo é um eterno agora. Ele não tem a mesma forma de agir com o tempo que nós temos. Muitas vezes a gente olha e a gente fala assim, nossa, eu acho que isso aí vai demorar uns 1000 anos para ser feito. E Deus vai lá e faz em um dia. É igual a conversão daquela pessoa difícil, né? Que a gente fica assim, nossa, aceitou Jesus, mas esse aí o processo vai ser lento. Aí a pessoa vai, desenvolve, se torna um cristão maduro rapidamente, muito mais do que muita gente que nasceu na igreja. Por quê? Deus não tem problema com o tempo. E muitas vezes a gente pode olhar e falar, eu acho que isso aí é rápido, isso aí é um dia. E Deus vai lá e demora 1000 anos. Então, a maneira como ele lida com o tempo é totalmente diferente da nossa. Então, do ponto de vista do homem, a vinda de Jesus está demorando. Mas do ponto de vista de Deus, não. Vai ser na hora certa, vai ser no tempo certo. E ele continua no versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, Pedro nos apresenta aqui no versículo 9 o propósito dessa demora. Aqui está o motivo de Deus estar adiando esse dia da promessa e adiando o juízo.
Ele está dando oportunidade a pecadores para que eles se arrependam. Então, é mais um dia que Jesus não voltou. É mais um dia que um pecador terá a possibilidade de se arrepender. Muitos utilizam esse versículo para defender o universalismo, né? Deus quer que todos se arrependam. E isso não é uma verdade, já que no versículo anterior nós vimos que qual é o destino dos ímpios? A destruição pelo fogo. Então, esse todos faz uma referência a todos os seus escolhidos, a todos os seus filhos, àqueles que ele já predestinou para que estivesse com ele. E quando eu li esse versículo, óbvio, eu já tinha lido esse versículo antes, mas eu nunca tinha parado para meditar realmente, para analisar o que esse versículo estava me dizendo. Então, eu parei e olhei assim, então quer dizer que Deus está demorando para enviar Jesus novamente para a Terra, para que mais pessoas como eu possam se arrepender? E isso me fez ficar mais apaixonada ainda pelo Senhor. Pela longanimidade dele, pela paciência dele. Às vezes a gente acha que só nós temos esse anseio pelo retorno de Jesus. Mas esse é um anseio de Jesus, ele quer voltar. Esse é um anseio de Deus. Se a gente olhar para a palavra de Gênesis a Apocalipse, ela fala que Deus quer ser o nosso Deus e Ele quer que nós sejamos o seu povo. Então, esse é o desejo, esse é o anseio de Deus, ter um povo, se relacionar conosco. E Ele tem suportado muitas coisas ao adiar esse dia da promessa. Deus do seu trono vê todas as coisas que existem na terra, irmãos. Nós olhamos para um jornal e nós já ficamos desesperados com a atrocidade e com a maldade humana. Mas o nosso Deus, ele está sentado num trono e ele olha para a terra e ele vê isso em escala global. Ele vê, ele ouve todas as blasfêmias contra ele. Ele vê todos os assassinatos que acontecem, todos os atos de pedofilia, toda mentira, toda corrupção, toda prostituição. Ele vê tudo isso. E vocês acham que um Deus santo, um Deus que odeia o pecado, olha para tudo isso e se alegra? E se anima? Não. Mas mesmo assim, ele suporta. Para que mais pecadores tenham a oportunidade de se arrepender. Que Deus é esse? Que amor é esse? Não é a impotência ou a negligência de Deus que retarda o juízo, e sim a sua paciência. É a paciência dele que retarda o juízo. Versículo 10. Vamos analisar juntos o versículo 10. Primeira coisa, apenas o livro de Apocalipse fala de maneira tão clara e tão detalhada sobre os efeitos cósmicos do dia do Senhor, ou seja, o efeito na criação, como o livro de Pedro. Então, Pedro, ele realmente deu detalhes minuciosos sobre esse dia e sobre o que vai acontecer na Terra. Como falei, haverão consequências físicas do retorno de Jesus. E nós não podemos nos esquecer disso. Então, se a gente parar para olhar para esses versículos e com a nossa mente imaginar uma cena, dá a cena de um filme facilmente. É a cena de um filme. Imaginem tudo sendo destruído pelo fogo, todas as coisas sendo queimadas. E, ao mesmo tempo, bate um desespero em nós. Porque quem aqui já viu algum incêndio de perto? Aquilo ali traz aflição. Você, só de ver um vídeo, de ver uma foto, você já olha para aquilo ali e dá essa sensação de impotência, de que nada vai conseguir controlar o fogo.
E é bem isso que vai acontecer nos últimos dias. E ele diz que o dia do Senhor virá como um ladrão. Primeira coisa, essa expressão dia do Senhor, ela é muito usada também no Antigo Testamento. E ela faz uma referência ao dia final do juízo de Deus. É o dia da sua vingança. E Pedro diz que esse dia virá como um ladrão. Esse dia virá como um ladrão para aqueles que estão despreparados. Para aqueles que não são prudentes. E rapidamente me veio à memória a parábola das 10 virgens. 5 dessas virgens eram prudentes, eram pessoas que aproveitaram esse tempo de espera do noivo para armazenar azeite. E 5 delas aproveitou esse tempo de demora para se relaxar espiritualmente. Ah, tá demorando. O noivo tá demorando, então eu não preciso me preparar. Então, para elas, esse dia surgiu como um ladrão. E quando elas pensaram em armazenar azeite, já era tarde demais. E a gente sabe o final da história. Então, Jesus deixou sinais claros da sua vinda. Nós precisamos estar atentos às profecias. E eu creio que nós teremos oportunidade de falar mais sobre esse assunto, de falar mais sobre esse tema, para que, de fato, nós sejamos uma comunidade preparada para esses dias. E como eu comentei lá no dia do retiro, nós estamos em uma construção e desconstrução também, né? Então, muito de nós aqui veio de um contexto pentecostal, um contexto onde se defende que nós não passaremos pela tribulação, então nós não estaremos aqui nesse dia do juízo, de que nós vamos nos livrar. E nós estamos desconstruindo tudo isso. E uma das desconstruções que nós precisamos fazer é de como será o dia do Senhor. Nós nos apegamos ao aspecto romântico desse dia, de que eu vou estar com Jesus, de que Ele vai enxugar dos meus olhos todas as lágrimas, de que tudo será lindo, tudo será perfeito, tudo será maravilhoso. E nós nos esquecemos, muitas vezes, do que a palavra diz sobre esse dia. Eu queria que a gente abrisse aí juntos Malaquias 4, 5. Olha o que Malaquias diz. Esse dia será grande e terrível. Existe o aspecto da grandeza, do romantismo. Nós vamos estar com o nosso Senhor, finalmente. Mas esse dia será terrível. Amós 5, 18. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Sofonias 1, 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Apocalipse 6, e nós vamos ler do 12 até o 17. Vi quando o cordeiro quebrou o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como um pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra. Como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidas do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir?
Isso está na palavra. E como o Léo falou, nós precisamos ser mensageiros dessa verdade. Isso aqui não pode ficar escondido. Nós precisamos declarar essas verdades. Nesse dia, os céus passarão com um grande estrondo e os elementos vão se desfazer pelo fogo. Os céus provavelmente faz uma alusão ao universo. Sabe o que é esse estrondo? É o barulho das coisas queimando. Sabe aquele barulho que o fogo faz? Agora imagina isso em proporção global. Todas as coisas queimando juntas ao redor. Eles fazem um estrondo, um barulho. Nesse dia, a terra e as obras que nela existem serão queimadas. Sabe o que significa isso? Tudo aquilo que para o homem é valoroso vai ser destruído pelo fogo. E eu fiquei imaginando as grandes construções. Eu fiquei imaginando os grandes pontos turísticos de todo mundo. Imaginem vocês. O Cristo Redentor, a Torre de Pisa, a Torre Eiffel, a Estátua da Liberdade. Tudo isso sendo consumido pelo fogo. Imaginem vocês, pessoas que gastaram uma vida inteira para construir uma mansão, para comprar carro de luxo, relógio, roupa, bolsa e ver tudo isso sendo queimado pelo fogo. Imaginem os diplomas de mestrado, doutorado, tudo sendo consumido pelo fogo. E sabe o que Deus está dizendo com isso? Vocês escolheram gastar tempo na coisa errada. Isso não tem valor para mim. Nós devemos ser o tipo de pessoa que deseja guardar tesouros no céu e não aqui nessa terra, porque tudo aqui é perecível. E como eu falei, existe esse aspecto que nós não podemos deixar de falar. Mas existe o aspecto desse dia tão esperado. Que nós sejamos pessoas que realmente anseiam por esse dia de verdade. Que a gente espere pelo dia em que a gente vai olhar Jesus nos olhos. Imaginem. Eu sempre penso sobre isso, sobre as bodas do Cordeiro. E eu já imagino aquela mesa farta, linda. E eu imagino cadeiras vultuosas, douradas. Gente, a minha imaginação é fértil. E eu imagino, igual aqueles casamentos chiques, que tem o nome lá reservado. Natália, essa cadeira é sua. Como eu espero por esse dia. Que esse seja o nosso anseio. Que a gente busque nas Escrituras quais são as promessas separadas para nós. E que a gente queira de verdade esse dia. Que a gente anseie por esse dia. E a pergunta que não quer calar para nós. Você está preparado para o grande e terrível dia do Senhor? Você está preparado para o grande e terrível dia do Senhor? Que essa pergunta seja ministrada em nós. Que o Espírito Santo nos traga clareza, revelação. Que Ele nos dê essa certeza. Ou então que Ele revele, você não está preparado. Talvez hoje você seja uma virgem imprudente. E a boa notícia é, o seu Deus é misericordioso e Ele está te dando tempo de se arrepender. E Ele está te dando tempo de armazenar azeite. Porque o desejo dele é que nós estejamos preparados. Que nós estejamos prontos. Que nós estejamos desejosos desse dia.
que nós estejamos, como ele leu aqui de manhã, de pé. E o que fazer diante do conhecimento de todas essas verdades? Eu me fiz essa pergunta enquanto eu preparava esse sermão. O que eu vou fazer diante desse conhecimento, diante dessa minuciosidade de informações sobre o dia do Senhor? Qual é a nossa resposta a isso? E para mim não há outra resposta que me venha à mente a não ser: precisamos viver de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. É assim que nós precisamos viver, irmãos. E eu queria orar sobre isso nessa hora.